Hoje nós estamos numa festa, porque Santa Ceia é relembrar a vida e a vinda do nosso Mestre Jesus Cristo. E tem muitas pessoas maravilhosas aqui. Eu estou muito feliz hoje por poder rever alguns irmãos. Essa casa é sua. Meu coração, Sebastião, vou te contar, meu coração é teu. Esse sorriso lindo seu aí, que Deus abençoe. Hoje os judeus comemoram a festa do Pentecostes. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E que esse Pentecoste de Deus venha sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Quem quer o Pentecoste de Deus aí na sua vida? Você fala: Senhor, traga o Pentecoste sobre a minha vida, em todas as áreas. Amém. Essa é uma festa linda que eles sempre fazem. Eu ia pregar uma coisa totalmente diferente, mas o Senhor foi nos conduzindo. Nós vamos falar um pouquinho. E o tema que eu tenho para essa mensagem de hoje é aguardando a promessa. Quem tem guardado a promessa? A promessa que homens fazem e cai por terra, mas a promessa que Jesus fez, ela se cumpriu. Amém? Então, se Deus te prometeu, fica tranquilo, que aquele que prometeu, ele é fiel para cumpri-la. Ele fez a promessa e foi fiel para cumpri-la. Então que esta noite você mergulhe aí nas águas do Espírito Santo de Deus. Você vai deixando o Espírito Santo falar contigo. Hoje de manhã nós tivemos um culto. Irmão, você que não vem pelo culto da manhã, você está perdendo uma glória semelhante a essa, tá? Um culto maravilhoso. Hoje uma ministração muito tremenda, gostosa de se ouvir. E Deus, hoje de manhã eu estava ministrando acerca quando Jesus entrou no templo. Deixa Jesus entrar no seu templo. Você é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então fala: Senhor, eu te convido, fica comigo, vive em mim eternamente, para que a tua glória seja manifesta. Amém, querido Deus, eu te peço neste momento, ajuda do teu Espírito Santo para poder ministrar essa palavra. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, toma conta deste ambiente, toma conta desta casa, toma conta desta igreja e também dos seus filhos, ó Deus. Eu te peço, Senhor Jesus, vem, Senhor, derrama sobre nós a tua presença, a tua graça, e que o teu nome seja glorificado, Pai. Porque uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a sua beleza e a sua formosura. Derrama sobre nós, Senhor, algo novo e sobrenatural. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Diga amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas 24, 49. Quero pedir a ajuda de vocês aí atrás, tá? Da mídia, ainda mais do meu filho João Vitor. Se puder, captou a mensagem, se liga. Se não se liga, eu te ligo. Lucas 24, 49. Que diz assim a palavra do Senhor: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Agora abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Glória a Deus. Versículo 8, que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria
e até os confins da terra. Amém? E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, e assim como para o céu o viste ir, ele também há de vir. Se você viu ele ir, ele também voltará. Vamos para o livro de Atos, capítulo 2. Me dá o microfone aqui, André. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam. Você pode sentar em nome de Jesus? Eu sinto que Deus hoje vai fazer algo novo, sobrenatural aqui neste lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a terra e toda a casa em que estava sentado. E foram vistas por eles línguas repartidas como os de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém, habitando judeus e varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Queridos, existem 3 festas que o povo de Deus e o povo de Deus eles fazem constantemente. É a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa do Pentecoste, ou a festa da colheita. A festa da colheita era tudo aquilo que Deus trazia para a terra, e o povo judeu, eles faziam aquela colheita. Eles traziam a primícia de tudo que era plantado e levava para o Senhor. E essas festas, elas não poderiam passar em branco, porque tem coisas na minha vida e na tua vida que você não pode deixar passar batido. A festa da colheita era uma festa 10 dias após a da Páscoa, porque ele se preparava 40 dias, fazia a festa da Páscoa, depois vinha a festa da colheita, que era o Pentecostes. O Pentecostes se deu depois desta promessa que foi cumprida aqui. Até então era a festa das colheitas. Antes de Cristo, festa da colheita. Amém? Depois que Cristo foi assunto aos céus, que o Senhor trouxe o Pentecoste sobre aquele lugar. E nós vamos vendo aqui essa passagem, que quando Jesus ele estava conversando com os discípulos, alguns criam e outros estavam em dúvida acerca do Senhor Jesus. Só que ele foi dando códigos, ele foi dando parábolas, ele foi liberando a palavra em parábolas para os seus discípulos, dizendo: olha, ficai em Jerusalém, porque em Jerusalém vai se manifestar aquilo que Joel profetizou, que os vossos velhos terão sonhos, os jovens terão sonhos, os velhos visões, e vai haver um derramamento do Espírito Santo sobrenatural. Aí ele diz em Lucas 24:49: eis que sobre vós
eu envio a promessa de meu Pai. Eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O Senhor está dizendo para você: não é em casa que você recebe poder, não é no Instagram que você recebe poder, não é no YouTube que você recebe poder. Ficai no lugar de adoração, porque do alto o Senhor visitará a sua casa e haverá um poder. E que poder é esse? Dragon Ball Z? Não. Que poder é esse? Espadachim? Não. É o poder do Espírito Santo que vai entrar sobre você e vai te fortalecer, que vai te fazer invisível. Mas para Jesus falar para eles ficar em Jerusalém, é porque viria dias maus. E os dias maus só vai permanecer em Deus, em Cristo, aquele que estiver cheio de poder, cheio do Espírito Santo. Porque vencer lutas e batalhas como homem, isso você pode até vencer e passar, mas vencer as guerras, as lutas espiritual, você tem que estar com Ele. Você não pode estar vazio, você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Nunca se falou em tantos crentes frios como nos dias de hoje. É um tal de crente que hoje está bem, amanhã está ruim. É um tal de crente que hoje pula, rodopeia, fala no mistério, no poder, amanhã já está triste, está amargurado. Ei, querido, o poder do Senhor não está somente em você pular, rodopiar, fazer aviãozinho, cantar corinho de fogo. Tem gente que só recebe poder no corinho de fogo. Não recebe poder dobrando o joelho em casa, não recebe poder lendo a palavra, não recebe poder vindo no estudo, não recebe poder debaixo de uma oração. Mas tocou um chama lá que eu vou para cá, o camarada já joga a cadeira e vai. Nada contra isso, porém o poder do Espírito Santo vai muito mais além do que isso. O poder do Espírito Santo, ele vai muito além do que isso, porque o Pai, aqui em João capítulo 14, essa passagem, se não mexer com salvo em Cristo, não mexe com mais ninguém. Jesus, ele estando com os discípulos, ele começa a ser indagado, e Jesus começa a dizer para os discípulos: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muita morada. Por que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Porque ele veio como homem e como Deus. E o Espírito Santo só poderia vir reinar quando ele fosse. Então, peraí, ele estava, quando ele subiu, ele voltou novamente. Aí ele diz: crede em meu Pai, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Porque se eu não fosse, eu não viria, iria vos preparar um lugar. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles: eu estou indo para o Pai, eu vou para o Pai e vou preparar-vos um lugar, porque a minha morada não é aqui nessa terra. A minha morada não é aqui nessa terra. Se você acha que Jerusalém é lindo, você não conhece o céu por dentro. Eu vou preparar-vos um lugar, porque para que aonde eu estou estejais vós também. Mas se eu fosse como um discípulo de Jesus, eu já começaria a ficar com meu coração triste, eu já começaria a catucar alguém e começaria a dizer: Bruno, ele está falando que ele vai embora, porque poucas palavras bastam para um bom entendedor. As minhas lágrimas já cairiam, porque eu já entenderia que ele estava dizendo: olha, como que nós vamos ficar sem essas palavras dele? Como que nós vamos ficar sem ver os sinais que ele faz? Como que nós vamos ficar sem ele? E as pessoas muitas vezes não entendem e não entendiam o que o mestre estava dizendo. Ele estava dizendo: olha, eu não vou ficar aqui, eu vou voltar para o meu Pai. Ou seja, quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, não vai aproveitar. Quem viu o cego enxergar, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Quem viu eu andar sobre as águas, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Quem viu eu curar os leprosos, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Quem viu eu ressuscitar Lázaro, viu. Quem não viu, também não vai vir mais. E então aqueles que amavam Jesus de verdade, eles já ficavam com o coração preocupado,
porque ele já deu um código aqui em João capítulo 14. Ele disse: olha, não se turbe, porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, ele estava dizendo: eu vou voltar para o meu lugar, porque aqui vocês me julgam como homem comum, mas da onde eu vim, eu reino. Da onde eu vim, eu tenho domínio sobre os céus, sobre os anjos, sobre os arcanjos, serubins. Da onde eu vim, eu sou lá, eu sou o príncipe. Eu sou o príncipe da paz, o pai da eternidade. E lá, aqui vocês não dão nada, mas da onde eu vim, eu tenho um palácio, tenho algo preparado que os olhos não viram, não chegou ao ouvido e nem desceu ao coração do homem. É essas coisas que eu tenho preparado para vocês. Eu já ficaria preocupado dizendo: ele está dizendo que vai morrer. Eu já ficaria preocupado dizendo: ele está dando um código de que vai embora. E agora eles começavam a dizer: olha, ele disse: ó, se me amardes de verdade e guardardes os meus mandamentos, olha ele liberando de novo: eu rogarei ao Pai. Quem me ama de verdade nunca vai ficar sozinho. Quem me adora de verdade nunca vai ficar sozinho. No versículo 16 ele disse: olha, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Eu acredito, não está escrito na Bíblia, mas alguém já estava chorando, as lágrimas estavam descendo, alguém já estava entendendo que ia perder o Cristo que estava passando sobre a terra. Alguém já estava dizendo: não tem como viver aqui sem Ele, não tem como ficar sem a presença dEle, não tem como abrir mão dEle. Se com Ele nós passamos tudo isso, imagine quando Ele não estiver mais presente em Jerusalém. Mas Ele estava dizendo para os que amavam de verdade: fica tranquilo, você que me ama de verdade, eu vou para o meu Pai, mas eu vou rogar, eu vou falar: Pai, eu fiz amigos de verdade na terra, eu fiz amigos que não se corrompem na terra, eu fiz amigos que quando eu falava choravam, eu fiz amigos que gemiam, eu fiz amigos que não abriram mão dos princípios e da verdade. Ele disse: Pai, fica tranquilo que eu vou para o meu Pai, mas eu vou rogar: Papai, envia outro Consolador, não deixa ele sozinho não. Papai, aquela igreja precisa de você, aquela igreja precisa, eles precisam de estar contigo. Ei, querido, vem a festa da Páscoa, vem agora a crucificação. Jesus passa por tudo aquilo. Os discípulos que o amavam de verdade sofreram, choraram. No versículo 17 de João ele diz: olha, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis. Por quê? Porque habita convosco e está entre vós. Tem o Espírito da verdade que o mundo não conhece, porque só abre mão, aleluia, do mundo quem já andou com Ele, convive com Ele, tem uma vida alinhada a Ele. Ele disse: olha, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vós conheceis. Sabe por quê? Habita entre vós. Ele estava dizendo dele: eu vou pedir para Ele enviar esse Espírito. E eles agora já entenderam que eles iam ficar sem Pai. Mas olha que coisa linda, eu amo isso aqui. João 14, no 18. Vamos ver lá o que ele diz. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Olha só: se me amar de verdade e guardar os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Esse Consolador aqui era Ele, só que depois da sua morte. Aí ele estava dizendo aqui: para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, não pode receber, porque não vê,
nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e está entre vós. Aí alguém triste, chorando, ele pergunta: por que você está chorando? Porque eu vou ficar sem o Senhor. O Senhor não vai estar mais no nosso meio. Eu não vou ter mais a presença do Senhor. O Senhor anda quilômetros, eu tenho o prazer de andar quilômetros contigo. O Senhor me tirou da onde eu trabalhava para te servir, e eu te segui e te sirvo com muito amor. Mas agora o Senhor está dizendo para mim que vai embora, e eu vou ficar sem pai, eu vou ficar sem mãe, vou ficar órfão. Sem o Senhor eu sou órfão, sem o Senhor não sou nada. Aí no versículo 18 ele diz: não vos deixarei órfão, eu voltarei para vós. Eu voltarei para vós. Eu não deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Eu viverei e vós vivereis, porque o mundo não conhece. Ei, é por isso que muitos aí andam desesperado. Por quê? Porque não conhece, porque não teve essa experiência. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai e meu Pai. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem o meu mandamento e guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus vem. Ele estava dizendo: eu vou, mas eu vou voltar para vocês. Vocês não vão ficar sozinhos. Acontece agora que depois daquela perseguição, que Jesus morre, ele fala: ao terceiro dia eu ressuscitarei. Ele agora fica por um tempo e se manifesta. No caminho de Emaús ele se apresenta. O coração daqueles homens ardiam quando eles falavam. E eles falando: nécio, você é nécio, de tardio no coração. Nós estamos falando acerca de Jesus, aquele que fez só o bem, maravilhas, e ele habitou entre nós, e fizeram aquela crucificação terrível, e ele foi. Mas quem não conhece o Pai, mesmo ele andando, nunca vai ver. E ele está aí do teu lado dizendo: eu tenho pressa em trabalhar em outras áreas da tua vida, mas você não consegue me enxergar que eu estou aí do teu lado. E ele agora falando: você não sabe das coisas que fizeram Jesus, e Jesus do lado dele. E aí, quando Jesus pediu que ia para mais longe, ele disse: você fica a noite aqui conosco, porque quando você falava conosco, ardia algo aqui no nosso coração. Oh, você parece aquele Jesus que um dia, há 3 dias já crucificaram. Fica aqui mais conosco. Ele disse: eu posso entrar? Sim. A Jéssica cantou: a porta já está aberta. Ele entrou. Ele disse: eu vou arrumar a casa de vocês, porque vocês no caminho estavam cegos, mas agora, quando eu sair, vocês vão proclamar que eu fui para o Pai, mas eu já estou começando a trabalhar aqui. Ele fica agora e começa. E quando ele vai partir o pão, alguém olha e diz: é o Messias. Ele foi embora. E agora eles começam a dizer: não ardia em nossos corações quando ele falava conosco no caminho? Não ardia? Era o próprio Cristo que andava conosco. Agora que a casa está em ordem, vamos proclamar que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele vive. Prepara, querido, porque ele não te deixará órfão. Agora vamos pregar Atos capítulo 2. Todo mundo agora vivendo uma perseguição, todo mundo vivendo agora atrocidade, Roma dominando Jerusalém. Alguns cristãos eram pegos e eram queimados nas praças por falar de Jesus Cristo. E ele agora diz: olha, eu vou, mas ficai em Jerusalém. Ficai, não saia de Jerusalém, porque o plano de Satanás era tirar o povo de Israel, aqueles discípulos, do lugar de adoração, para que eles ficassem sozinhos e vazios. Agora alguém olha e diz: ele nos abandonou.
Senhor, ele foi embora, agora estamos sozinhos, para que vamos pregar ele se ele não está mais aqui? Mas alguém falava: fique quieto, porque ele também fez uma promessa, e se tem alguém que é especialista em cumprir a promessa, é o nosso Deus, é o nosso Jesus, o nosso Jesus Cristo. Ele falou para que nós ficássemos em Jerusalém. Quem quer ir embora por causa da perseguição pode ir embora, quem quer abandonar por causa das lutas pode ir embora, quem quer largar por causa de emprego pode ir embora, quem quer largar por causa de carro pode ir embora, quem quer largar por causa de avião pode ir embora, quem quer largar por causa de BMW, Ferrari, por causa de Porsche pode ir embora. Mas eu só saio daqui quando a palavra que ele falar se cumprir na minha vida, porque todas as palavras que ele falou, nenhuma caiu no chão, todas se cumpriram, e não vai ser essa que vai faltar. É alguém estava dizendo: pode vir perseguição, pode vir levante, pode vir luta, mas eu vou permanecer em Jerusalém, porque eu amo e eu amo de verdade. E se você ama ele está dizendo: fica em Jerusalém, fica no lugar de adoração, fica no lugar que ele prometeu, porque ele está dizendo: eu já estou dentro do trono, e eu já estou rogando ao Pai, e ele vai enviar um Consolador para a sua igreja. Teófilo faz um tratado acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Ele diz: nós estamos reunidos aqui, porque ele fez uma promessa. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo como muitos infalíveis, prova sendo visto por eles e por espaço de 40 dias, e falando do que respeito ao reino de Deus. 40 dias ele ficou aparecendo para os discípulos. Depois ele foi assunto ao céu quando todos estavam reunidos. Aí ele se apresenta para Tomé. Tomé estava lá, aí Tomé estava incrédulo. Ah, eu não acredito, ele morreu, como que ele vai aparecer? Aí ele pegou e apareceu. Shalom, a minha paz eu vos dou. Eu não vos dou como o mundo dá, porque a paz do mundo, ela é passageira, mas a paz que eu vos dou, ela excede todo entendimento. Shalom. Ele disse: Tomé, eu quero falar contigo. Ele: oi Tomé, tu não está acreditando que eu ressuscitei? Não, estou não. Que pelo menos você é verdadeiro. Porque tem uns que ficam fingindo, não acredita, mas está ali fingindo que acredita. Ele: se eu não ver os cravos, a mão dos cravos furada, e não tocar, eu não vou dizer que eu vi. Ele diz: vem cá, Tomé, tu quer ver? Quero. Está vendo aí o que eu sofri por você? Foi tudo por amor. Ele: estou vendo. Toca, Tomé. Quando ele tocou, o dedo dele passou direto. Tomé agora fala: perdoa-me, Senhor, perdoa a minha incredulidade, verdadeiramente o Senhor vive. Ele diz: Tomé, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Tomé, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Você é um bem-aventurado, eu sou um bem-aventurado. Eu não vi o cego enxergar, mas eu acredito que ele enxergou porque ele falou. Eu não vi o paralítico andar, mas acredito porque ele falou. Eu não vi ele andar sobre as águas, mas acredito porque ele andou. Eu não vi Alamanchu Calabara Xandarai, nada do que aconteceu, mas eu acredito. Por quê? Porque existe alguém que ele disse que ele estava rogando e que ia voltar.
aleluia, eles agora estavam falando acerca do reino. Aí eles dizem aqui no versículo 4 de Atos 1: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que permanecesse, que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse ele: não te pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo próprio poder, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado nas alturas. Jesus disse: agora chegou, as instruções eu dei, eu agora vou partir. Partiu ele, e eles agora se reuniram e disseram: vamos aguardar essa promessa, mas estamos vivendo em um tempo de perseguição, não tem problema, mas nós não sairemos deste lugar de adoração. Sabe qual é o plano de Satanás? Tirar você do lugar de adoração. Sabe qual é o plano do inimigo? Tirar você dos arredores do lugar que você vem para adorar a Deus. Ele envia Covid, ele envia gripe, ele envia tudo que não presta, para poder te colocar medo, para poder te afastar, aleluia. Mas o Senhor está dizendo: vem, fica em Jerusalém, vem para o lugar de adoração, fica no lugar que eu prometi. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, e disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras, e o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que o guia acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado conosco, alcançou a sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo de sangue, o galardão da iniquidade, e precipitou, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas o derramaram. Aí eles agora levantam alguém para ocupar o ministério apostólico. Levanta-se Matias, porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nele habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, e um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabas, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, conhece o coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério do apostolado, o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 os apóstolos. Diante dessa reunião toda, alguém tinha que ocupar o lugar do traidor. Só que esse alguém que ocuparia o lugar de Judas, o traidor, não seria uma pessoa escolhida pelos homens, seria escolhido por Deus. Porque quando ele disse: aquele que me amar de verdade nunca ficará órfão, porque eu vou para o Pai e eu voltarei para vós, e vós me conheceis. O Espírito Santo no sorteio encontrou, e ele disse: é Matias, separa ele, separa Matias. E por voto comum foi colocado ele com os 11 apóstolos. E cumprindo-se, foi eles lá orando, jejuando, clamando e falando com Deus, e as coisas iam acontecendo. E passa um dia e nada, e passa 2 dias e nada, e alguém já talvez estava cansado, dizendo: a promessa não vai se cumprir. Ele disse: ficar em Jerusalém, porque quando se cumprir, aleluia, o negócio vai ser estrondoso. Eu quero te dizer uma coisa: tem pessoas que querem te tirar do lugar de adoração, tem pessoas que querem te tirar do centro e da vontade de Deus, mas o Senhor está dizendo: fica, permanece.
você me ama, eu falei contigo, eu tenho promessa, e a minha promessa, ela vai se cumprir, eu vou voltar. Enquanto alguns estavam inquietos, ele estava no trono do Pai, dizendo: Pai, envia o Consolador, me manda de volta para eles de uma forma diferente. Me manda de volta para eles, não como carne, mas como espírito, porque quando eles me sentir, eles vão saber que eu estou com eles. E busca um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e nada. E vai agora completando 45 dias, e tá chegando, e nada acontece, nada. E vai 6 dias, 7 dias, 8 dias, e nada. E o cansaço vai batendo, a fadiga vai batendo, o desespero vai batendo. E alguém estava dizendo: olha, nada está acontecendo. Mas quanto mais a hora passava, os dias passavam, os que amavam estavam dizendo: está chegando, está chegando, está chegando. Você não está entendendo? Alguém estava cansado, mas alguém que o amava estava dizendo: está chegando. Eu estou sentindo que ele vai vir, eu estou sentindo que ele vai chegar, eu estou sentindo que algo vai acontecer. E alguém estava perturbando: mas já vai chegar aos 50 dias e nada está acontecendo. Não tem problema, se tiver que ficar mais 100 dias, nós vamos ficar, mas a promessa dele vai se cumprir. Porque se tem alguém que não mente, ele está presente nessa mesa, nessa Santa Ceia, dizendo: você é meu amado, meu escolhido, meu ungido, e eu te escolhi dentre o mundo para você fazer a diferença. Deixa eu trabalhar na tua vida. Para de ficar ansioso, abre mão dessa ansiedade, coloca de lado e deixa que o meu Espírito, ele vai te guiar. O mundo não conhece o Espírito da verdade, porque não habita nele, mas ele habita em nós e está entre vós. E ele está dizendo: eu estou aí contigo, eu estou aí contigo, eu estou aí contigo. Eles estavam todos reunidos nos cenáculos, assentados, e de repente eles começam a orar, e passa 8 dias nada, o 9º dia e nada. Chegou o 10º dia. Chegou o 10º dia, depois da festa da Páscoa. Completa-se o 50º dia, e todos estavam reunidos nos cenáculos. Todos estavam ali reunidos, esperando, orando, suplicando. E a Bíblia: cumprindo-se o dia de Pentecoste, cumprindo-se o dia da colheita, cumprindo-se o dia da colheita, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles não poderiam sair, mas eles estavam ali preparados, buscando, perseverando, quando de repente veio um som. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A unidade, ela traz a presença e a glória e a força do Senhor. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso. O som veio do céu. O som veio do céu, o som veio do céu, de um vento veemente. Esse veemente estava dizendo, não parava, veio veemente, veio descendo, veio um som do céu, um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Alguém estava dizendo, você ouviu? Ele disse, sim, eu ouvi um som diferente. E esse som que eu ouvi foi o mesmo quando o Messias, ele foi assunto aos céus. Ele disse, eu também lembro. Ele disse, esse vento não é um vento qualquer,
não é o vento da discórdia, não é o vento da grandeza. Esse som é um som conhecido, porque aquele que andou com ele conhece os seus passos, caminhar, conhece a sua voz, o seu falar. Esse som, quando ele subiu, aconteceu. E o que está acontecendo agora também está acontecendo. Nós estamos reunidos e olha, o som está descendo, o vento está soprando e não está parando, está sendo veemente. Está sendo veemente. Começou e não parava. Enquanto a casa não foi cheia, nada acontecia. Enquanto a casa não foi cheia, nada aconteceu. Você não está entendendo, não? A casa não é a igreja, não. A casa é você que é templo e morada do Espírito Santo. Ele vai enchendo. Enquanto a casa não estiver cheia, ele não vai parar. Então eu já te convido, amigo, Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo. Alguém olhou e disse: Pedro, ele disse: oi, na tua cabeça, o que tem minha cabeça, tem um fogo, tem um fogo, tem um fogo, é o fogo do Espírito Santo. O Senhor está dizendo: a casa está se enchendo, a casa está se enchendo. Pedro, alguém está falando em línguas estranhas. Ei, ele está chegando. Se você não abrir a boca, você não vai sentir. Se você não abrir a boca, nada vai acontecer. Ele vai encher, 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 ele vai encher. Ele vai encher. O vento soprava, todos estavam sentados, mas quem fica sentado com tamanha glória que desceu naquele lugar? Quem fica sentado com tamanha presença naquele lugar? Quem fica sentado? Quem fica sentado com tamanha glória? Alguém disse: Pedro, a sua cabeça tem fogo e o fogo não se apaga. Pedro, alguém está falando em línguas estranhas. Ele disse: ele chegou e ele veio como nunca veio antes. Ele está chegando de uma forma diferente. Você não está órfão, ele está aí do teu lado. Haja visto que tem alguns lugares que não acreditam nele, mas quando aqueles discípulos estavam recebendo eles estavam recebendo com alegria. E eu quero dizer para você, mesmo sentado neste teu banco, o Espírito Santo de Deus, ele vai te visitar. Venha, Espírito Santo, venha, Espírito Santo, venha, Espírito Santo, venha, Espírito Santo. Espírito Santo, nós precisamos da tua força, nós precisamos da tua glória.